Olá, graça e paz, boa tarde a todos que estão vendo esse vídeo. Sou o pastor Leonardo Chagas, sempre compromissado com o novo pacto de melhores e superiores promessas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho sobre a fé salvadora da Bíblia Sagrada. Esse é o assunto que eu gostaria de conversar com você alguns minutinhos a respeito desta fé que o Senhor Jesus trouxe a nós. Como essa fé acontece, como ela se dá, se ela sai, se ela não sai, se ela permanece conosco, se nós perdemos a confiança. Então, muita coisa bacana, muita coisa interessante a respeito da fé nós vamos descobrir. Mas primeiro, se você puder curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas, eu fico muito agradecido. Para o pessoal do YouTube, que esse vídeo também ficará alojado, ficará na plataforma do YouTube, você pode se inscrever no meu canal do YouTube para que o canal possa crescer cada vez mais. Então, esse vídeo ficará nas redes sociais, ficará no Facebook, ficará no meu Instagram e também ficará lá no YouTube, se você puder ir lá no Pastor Léo Chagas e se inscrever no canal, eu fico muito agradecido e que Deus te dê muitas bênçãos. Então vamos falar de fé. Existem dois tipos de fé, a fé natural e o dom da fé. A fé natural era mais restrita ao Antigo Testamento, era a fé de Davi, a fé de Sansão. Eram fés, no plural, que eles tinham essa fé, mas quando alguma coisa ruim acontecia, essa fé não era ativada. Essa fé ela não exercia o seu poder. Era uma fé natural. Um dia eles acreditavam que Deus estava com eles, depois já não acreditavam mais. E essa fé desvanecia. Essa fé, ela não ficava com o profeta, ela desvanecia. É o caso do próprio Davi, que foi rei em Israel, depois comete um adultério com Batseba. É o caso de Sansão, que foi seduzido por Dalila e depois se suicida no final do livro de Juízes. Então eram fés que não é a mesma fé que a do Novo Testamento. A nossa fé do Novo Testamento é a fé de Cristo, é o dom da fé. Essa fé é irrevogável, ou seja, não tem como mais sair de nós. Nós podemos perder a confiança em Deus. Às vezes ficamos com falta de confiança por algum problema, por alguma situação que ocorreu. Eu fico um pouco de falta de confiança, mas eu tenho a minha fé eternamente. Essa fé é eterna, é o dom da fé que o próprio Jesus nos deu quando confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, ok? Então vamos à Bíblia Sagrada. Eu trouxe aqui alguns versículos interessantes que falam sobre a fé. Essa fé é uma fé poderosa. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá? Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha que lindo. Mediante a fé. Não é mediante os costumes judaizantes. É mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, neste texto aqui, o apóstolo Paulo nos ensina que para termos a graça para a salvação, é preciso que recebamos em primeiro lugar o dom da fé. Está bem claro nesse texto aqui, que recebamos o dom da fé. Então, Paulo também diz em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e pela pregação de Cristo Jesus. Esse dom da fé que nós recebemos é um dom maravilhoso. Para ter a salvação, que é a primeira graça, eu preciso ter o dom da fé. Sem esse dom, eu não posso ser salvo. E quando eu sou salvo? Quando eu sou salvo, quando eu realmente confesso o Senhor Jesus como Senhor da minha vida para sempre. A Bíblia diz: se confessar o Senhor Jesus, Romanos 10, 9, tu és salvo. E quando eu recebo o meu batismo, pastor, batismo, você recebe o do Espírito Santo, porque o outro é um costume. Em Efésios 1,13, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então você se torna um abençoado.
Em Efésios 1,13 diz, se você crê também no evangelho da salvação, você é ungido, é revestido, é selado. Efésios 1,13 é o batismo do Espírito Santo. E Efésios 1,3 é que você já é abençoado. Isso tudo faz parte da fé. Dessa fé que é dom. Não da fé natural dos antigos, do Velho Testamento. Não é. Não é a fé de Sansão, de Davi, não é a fé de Salomão, é a fé agora de Jesus Cristo. Então, toda pessoa tem fé em alguma coisa. Não é verdade? Todo mundo tem fé em alguma coisa. Tem pessoas que têm fé numa imagem de escultura, tem pessoas que têm fé no próprio pastor, tem pessoas que têm fé no próprio padre. A fé tem que ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Quando eu recebo Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu passo a ter o dom da fé. Até porque eu tenho uma semente incorruptível, porque ninguém pode confessar que o Senhor Jesus é o Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então anote aí, Efésios 2,8, que fala que pela graça sois salvos mediante a fé, não é mediante o batismo. O batismo não salva ninguém. O batismo é um costume da lei. Como aqui no sul, onde eu estou situado, tem um costume de tomar chimarrão. Mas no Rio de Janeiro, onde é a minha cidade natal, não tem costume de tomar chimarrão. Como em São Paulo, não tem costume de tomar chimarrão, e sim café. Mas aqui em Santa Catarina, onde eu resido já aproximadamente 16 anos, 15, 16 anos, nós temos o costume de tomar chimarrão. Então, lá em Jerusalém é o costume de batizar. Jesus mandou batizar, ide por todo mundo e batizar. E falou para os judeus. Não falou para os gentios. Você tem que entender isso, senão você não vai entender a Bíblia. Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Romanos 10,17, e assim a fé que é dom, vem pela pregação e a pregação de Cristo. Olha só, 2 Tessalonicenses 3,2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé que é dom não é de todos. Essa fé é somente para os predestinados, somente para os eleitos, somente para os escolhidos, para aqueles que têm pré-existência de espíritos. Olha que palavra bonita. Efésios 1,3 também já te dei, tudo está na Bíblia Sagrada. Então, meus amados, quando o dom da fé se manifesta, nós temos atitudes que são verdadeiros sinais de Deus. Nós passamos a ser outras pessoas, a falar de uma forma diferente, passamos a se portar como verdadeiros cristãos, porque essa fé é que nos testifica que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz em Hebreus 11,6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé que é dom, que é irrevogável, que não sai da sua vida. Romanos 1,17, um texto que influenciou Martinho Lutero, o grande reformador. Martinho Lutero foi influenciado por esse texto, Romanos 1,17. A Epístola de Gálatas influenciou Martinho Lutero, influenciou John Wesley, grandes reformadores. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, meus amados, esse é o dom da fé. Quando você confessa Jesus, como diz em Romanos 10,9, quando você crê no Evangelho, em Efésios 1,13, você recebe esse dom da fé que nunca mais sai da sua vida, porque é irrevogável. Está bom? Se gostou desse vídeo, faça um favor para o seu amigo pastor, curta, compartilhe. Lá no YouTube, se inscreva no canal, porque pessoas precisam ouvir sobre essa mensagem. Está bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência em aprender a palavra de Deus com sabedoria e eficiência. Obrigado pelo seu envolvimento aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu oro sempre pela sua vida. Então fique com Deus e até a próxima. Graça e paz.